Eu lembro-me perfeitamente, estava a dar explicações de matemática no dia a seguir, o meu aluno tinha ido à casa de banho, tinha feito quase 24 horas, eu peguei no telefone para ver, que eu nunca mais tinha visto, não ligava aquilo, 100 visualizações, 100 pessoas, 100 pessoas, tipo, todas concentradas no mesmo espaço, é muita gente. Alexa, turn off ceiling lights. Desde criança sempre gostei muito de tecnologia, sempre gostei muito de perceber e de fazer as maroscas e ligar e desligar cabos, botões on e off. Para mim tudo o que tem um botão on e off é perfeito, adoro. E depois a crescer também, já a criança, adolescente, estava sempre a ver os telemóveis, as revistas dos telemóveis, ver qual é que era o melhor. Nunca era aquele telemóvel que toda a gente tinha. Eu queria aquele específico porque tinha aquela característica, tinha o receptor de infravermelhos, depois dava para mandar os clipes de música e os toques polifónicos. Sempre gostei muito de tecnologia. Eu segui o curso de Engenharia Mecânica, sempre cresci aqui nesta zona que é ao pé do técnico, e o técnico sempre foi, à medida que fui crescendo, falado como uma faculdade, é a melhor faculdade, tens emprego, é desafiante, e eu gosto de coisas desafiantes. E sempre gostei muito de matemática. E acabei o 12º com uma boa média, uma média para entrar onde eu quisesse, e com uma paixão gigante por matemática, mas sem saber o que é que ia fazer. E então o que é que eu pensei? Tenho que ir para o técnico. Eu tenho ouvido falar tanto do técnico, quero ir para o técnico, engenharia, matemática. O pensamento foi o que é o curso que me permite fazer mais coisas para que não tenha que decidir já que já eu não sei o que é que quero fazer da vida. E decidi Engenharia Mecânica porque tem realmente muitas saídas. Olá pessoal, daqui o Bernardo e antes de mais, bem-vindos ao meu canal. Hoje trago-vos aqui o unboxing do meu novo MacBook Pro de 15 polegadas com um ecrã de retina. Foi um verão que eu descobri o YouTube e descobri a tecnologia do YouTube, descobri que tu realmente podias ver os gadgets que tu gostavas de ver em ação na mão de outras pessoas que te passavam uma opinião muito interessante sobre eles. E comecei a consumir muito YouTube lá de fora, em inglês. No final do verão eu vou fazer uma viagem a Algarve, Lisboa, e sem querer, fui parvo. Deixei o meu computador na mala do carro. Eu vinha com a minha família, almoçámos no Alentejo. Quando cheguei a Lisboa, o computador não ligava. Porque 40 graus Alentejo, a motherboard fritou. Precisei de comprar um computador novo. E gostava de experimentar o Mac. Nunca tinha tido um Mac, gostava de experimentar, tinha curiosidade, eu sempre tive Windows. Então disse para mim, vou comprar um Mac, só que o Mac é muito caro. E depois, claro, queria uma coisa também que me desse para a Faculdade de Engenharia, onde temos de fazer desenho 3D, temos de fazer programação, tinha que ser uma coisa potente. E aquele computador foi muito caro, foi quase todo o dinheiro que eu tinha na conta. E pensei, tenho que tirar mais algum proveito disto, para além da faculdade. De um ponto de vista, não era fazer dinheiro de volta com o computador. Não era esse pensamento de negócio. Era mesmo do ponto de vista de quero tirar todo o partido que este computador me deixa tirar. Coisas que eu antes, se calhar, não conseguia fazer, agora eu vou fazê-las. E sempre tive também um interessezinho por câmaras, por vídeo, por fotografia. Então peguei numa câmara e o primeiro vídeo que eu gravei foi um unboxing horrível, que eu não recomendo a ninguém que o vá ver, mas que eu, por uma questão de orgulho, nunca tirei do meu canal. Está lá. Já queria este computador há algum tempo e finalmente comprei-o. Antes de mais, vamos ouvir aquele característico som do plástico. E fiz um unboxing desse mesmo computador. No primeiro dia, tive 100 visualizações. E eu garanto que não foi a minha mãe a ver 100 vezes. Não pode ter sido. O pessoal a comentar e dizer que fixe, a dizer faz esse teste e faz aquele teste que eu também quero comprar um parecido. Para alguém que nunca tinha postado nada, nunca nada. No primeiro dia, eu lembro-me perfeitamente, estava a dar explicações de matemática, no dia a seguir o meu aluno tinha ido à casa de banho, eu tinha feito quase 24 horas, eu peguei no telefone para ver, que eu nunca mais tinha visto, não ligava aquilo, 100 visualizações, 100 pessoas? 100 pessoas, tipo, todas concentradas no mesmo espaço, é muita gente. E fiquei impressionado também com o reach que tinha tido, foi com muita naturalidade, fui pegando depois em coisas que eu já tinha em casa para fazer vídeos. Cheguei a meter até produtos que eu já tinha dentro de caixa para voltar a fazer o unboxing. Olá pessoal, daqui o Bernardo e hoje trago-vos um vídeo a explicar porque é que não devem comprar headphones Beats. Os meus amigos já não me conseguiam ouvir falar de tecnologia. Eu estava sempre, olha o telefone novo que saiu, olha este computador, olha este processador. Malta não, malta quer falar da vida, quer falar de futebol. Tecnologia, se calhar tens um ou dois amigos que é mais interessado, mas eu sentia essa falta de comunicar. Acho que a pessoa que me ouvia mais era o meu pai até. E então eu pensei,
pá, vou meter isto na internet, há de haver pelo menos uma ou duas pessoas que queiram conversar comigo sobre isto. E essa foi, eu acho que foi mesmo, se estiver a ser honesto, foi a razão número 1 pela qual eu fiz o upload. Foi para ter alguém com quem pudesse conversar de tecnologia que gostasse tanto daquilo como eu. Eu não disse aos meus pais, olha, eu agora vou largar o mundo inteiro e vou ser youtuber, vou fazer vídeos para a internet e isso vai ser a minha profissão. Não foi isto que aconteceu. Eu comecei a meter uns vídeos e os meus pais sempre foram pessoas que me apoiaram muito. Aquilo que eu quisesse fazer, eles sempre me disseram, vai em frente. E quando eu comecei a colocar vídeos, eles ficaram, olha que giro o teu trabalho, olha que engraçado, não sabia que conseguias fazer isto. E sempre foi muito esse ponto de vista, sempre me apoiaram muito, inclusive na altura depois ajudaram-me com uma câmara, que eu tinha pouco dinheiro, não é? E ajudaram-me com uma câmara para o canal, portanto sempre apoiaram muito este meu projeto, este meu hobby, vá. Olá meus amigos, daqui é o Bernardo e hoje eu tenho um segredo para te contar. Hoje é um dos vídeos mais importantes de sempre do canal. Eu quando começo a perceber, ok, eu consigo tirar daqui um rendimento consistente. E foi aí que eu dei um grande passo, foi provavelmente o maior passo que eu já dei na minha carreira, que foi vir para aqui para o sítio onde nós estamos, para o meu estúdio. Aluguei um estúdio. Como podes ver, chegámos e tu já deves estar a perceber o que é, mas antes de virar a câmera, eu quero mesmo agradecer-te e quero que percebas o quão importante isto é. Isto é um passo gigante, estás a falar de um youtuber, uma pessoa sozinha, só consegui isto com a tua ajuda. Isto é um passo mesmo grande e quero-te agradecer por veres os vídeos, por comprares com os meus links na descrição. Tudo isso ajuda e ajudou a que este sonho que eu falei no início do ano pudesse ter sido possível. Muito obrigado. E isto que significa que daqui para a frente o canal vai melhorar muito em qualidade, em quantidade, mas eu vou virar a câmera e vou deixar a magia falar por ela mesma. Isto é uma renda mensal que tu faças dinheiro, não faças, a senhoria não quer saber, não é? Tens que pagar, portanto é uma responsabilidade muito grande, mas é uma responsabilidade também da pica, não é? Então agora tu vais ter que dar o litro, vais ter que trabalhar, porque senão vais falhar com uma responsabilidade que não podes falhar. E esse acho que foi o segundo momento em que realmente deu-me o clique, tipo, ok, já faço dinheiro e agora tenho responsabilidades a cumprir com esse dinheiro. Esse dinheiro não é para eu ir beber copos com os amigos. Acho que foi aí que disse, ok, então isto é mesmo sério, isto é um trabalho, isto já não é um hobby. Olá meus amigos, daqui é o Bernardo e aconteceu. Chegámos aos 10.000 subscritores e por isso, obrigado. Quanto mais vídeos fizeres, quanto mais visualizações tiveres, mais dinheiro ganhas em troca. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2 é os afiliados. Comecei a colocar links na descrição dos meus vídeos em que eu recebia uma pequena porcentagem se as pessoas gostassem do produto e comprassem um produto. Nunca foi um hard sell, foi tipo, olha, eu faço vídeos de 10 produtos, vou deixar os 10 links na descrição e se alguém quiser comprar uma coisa... E sempre fui muito honesto também nos vídeos que isso acontecia, que eu tinha uma afiliação com os links e ao final do mês pingava mais uma coisinha ou outra. E depois foi quando comecei a receber consultas comerciais de marcas a dizer, olha Bernardo, queremos que mostres este jogo, queremos que mostres este produto, queremos que venhas aqui fazer um meeting com os teus fãs para o nosso evento. E aí, ok, então isto realmente pode dar dinheiro se, como todos os negócios, for bem gerido, se for construído com cabeça, tronco e membros, pode dar dinheiro. A maior fonte de rendimento, claro que são as propostas comerciais e os trabalhos que tenho com as marcas, sim. O que eu tenho vindo a construir com o meu canal é também uma certa imagem da minha marca, um certo posicionamento que é um posicionamento que não existe muito na internet, que é de um tipo jovem, engraçado, mas que ao mesmo tempo também fala a sério, acaba por ser uma pessoa que tem muita credibilidade para as pessoas que o veem. E então há marcas que não são tecnológicas, o caso da Oral-B, o caso da IKEA, o caso da Doritos, até há motivos mais específicos de uma certa marca. Por exemplo, a IKEA sabe que eu adoro os produtos, olhas aqui para o meu estúdio, é só produtos da IKEA. A marca sabe que eu gosto dos produtos da marca e ao mesmo tempo construo setups, que também é uma das temáticas mais importantes do meu canal, e uso sempre móveis IKEA. Então pensam, ok, isto é um match perfeito para estar aqui comigo. Eu consigo vender uma publicidade à Oral-B, não consigo vender uma publicidade a uma marca tecnológica. Comprar um iPhone 11 Pro é um erro, sobretudo se tu és uma pessoa que não quer gastar mais de 1000 euros num smartphone. O conteúdo tecnológico é aquilo que fez o meu canal ser o que é. O meu canal é pegar num smartphone, não só, mas também, é pegar num smartphone e dizer eu gosto disto, eu não gosto disto. Então eu não consigo vender uma publicidade no sentido tradicional à marca, porque eu vou ter que dizer aquilo que não gosto. Tem um ecrã mais fraco, tem margens muito grandes,
não tem uma câmara de zoom. E uma publicidade, como tu sabes, normalmente é só coisas boas, é fazer os highlights dos produtos. Então aí o que se vende é um espaço no canal. É dizer à marca, ok, vais ter um vídeo deste produto no meu canal, mas eu vou dizer o que eu entender que tenha que dizer. A minha credibilidade junto das pessoas e eu ser o mais honesto, o mais genuíno possível, e isso não está à venda por preço nenhum. Temos casa nova hoje, pá. Desculpem a desarrumação, isto aqui ainda está em obras, vocês percebem, mas esta semana no Low Battery temos muita coisa boa. E isto é muito importante, isto é das coisas mais importantes, se não a mais importante. É eu rever-me também na marca, eu rever-me no produto. E eu efetivamente revejo-me muito naquilo que é a Vorten e as ideias que a Vorten quer comunicar, que não quer ser só, não quer vender só, quer ser uma personalidade online e quer ser uma personalidade que entrega conteúdo de qualidade às pessoas, que lhes dá alguma coisa de volta por elas seguirem a Vorten, além, ou muito mais do que impingir só um produto para venda. E temos realizado vários trabalhos que acho que têm sido todos muito giros, sendo que este Low Battery é um dos mais giros, é um dos que eu mais me orgulho. Ó Bernardo, pá, mas os youtubers também pagam impostos. 2019 foi sem dúvida o melhor ano que eu já tive em termos de ganhos no YouTube. E dá um salário médio. Muitas vezes perguntam isto, como é que tu cresces no YouTube? A resposta número 1 é que é uma verdade lá para a Alice, é faz bom conteúdo. Faz bom conteúdo que as pessoas queiram ver. Como sabes, eu tenho coisas no estúdio que às vezes eu não dou tanto uso e tenho de certeza pessoas que vão dar mais uso que eu. Então hoje eu vou oferecer 5 smartphones a 5 desconhecidos no valor de 2.500€. Esse vídeo de oferecer smartphones a estranhos, por exemplo, isso surgiu mesmo, olha, surgiu numa conversa com os meus managers, estamos a ter, pá, que vídeos é que podemos fazer? E o pessoal brinca bué comigo, como eu tenho aqui imensas coisas, eles brincam que eu perco 10.000€ por dia em desvalorização de equipamentos aqui no estúdio. E eu disse, pá, gostava de dar de volta às pessoas, é época natalícia, eu tenho ali tantos smartphones, e um dos meus managers diz, pá, bora oferecer smartphones para a rua. E eu, olha, que boa ideia. Força, Isso é o quê? é um smartphone para ti, um Android, pronto. Não, isso é mentira. É verdade, estou a falar 100% a sério. Eu ia Pá, dizer isso, eu ia dizer. já antecipei-me a ti. Aí nem foi numa vertente de crescimento de marca. Depois eu percebi que aquele vídeo teve muito impacto junto de toda a gente, sobretudo até pessoas de marcas. Há muita gente de marcas que ainda hoje me fala nesse vídeo. Foi um vídeo que eu fiz mais até pela diversão, mais para dar alguma coisa de volta, porque eu acredito que na vida quanto mais tu deres, mais recebes também. E é a maneira que nós temos de viver melhor, é vivermos todos bem uns com os outros. E acabou por resultar muito bem também para a minha marca, sem que esse tivesse sido o objetivo número 1. Chamo-me Bernardo, tenho um canal de tecnologia no YouTube. Eu conheço você. Ah é? Está-se bem. Ando aqui a perguntar às pessoas que smartphone é que estão a usar. OnePlus 6. Ah, grande máquina. Comprei mesmo também porque eu estava assistindo o seu canal. A sério? Sim, eu sempre Fixe, mano. Fico contente. As pessoas apresentam-se quase sempre da mesma maneira, que é, olá Bernardo, gosto muito dos teus vídeos, podemos tirar uma foto? Olha aqui o meu telefone, comprei porque vi no teu canal, comprei porque vi o teu vídeo. Pá, é excelente. E eu faço sempre a mesma pergunta às pessoas, que é, então, e estás a gostar? Pá, nunca ouvi um não. Daqui a algum tempo, espero eu, ainda calma, não é? 27 aninhos, quando os meus futuros filhos nascerem e crescerem, sabe Deus as profissões que vão existir na altura e acho que é o mais importante, é que sejam felizes e sintam tão realizados como eu me sinto. Diz-me aí nos comentários o que é a coisa que tu mais fazes no teu corpo. Bom, tenho que ter cuidado com esta pergunta, não é, Rui? Diz se puderes dizer, senão não diga. Daqui foi o Bernardo. Daqui foi o Bernardo. Daqui foi o Bernardo. Por hoje é tudo. Pau! Pau!